Será que a sua vida é vazia de sentido? Parece que hoje temos tanta liberdade de escolher como gastar nossas horas, só que ao mesmo tempo, nunca estivemos tão aprisionados pelo relógio. Você consegue perceber isso? Consegue enxergar? É como se cada minuto hoje precisasse ser justificado. Só que na maioria das vezes, e pode reparar, esse uso do tempo acaba por ser meio ou até totalmente sem muito sentido. Mas o que acontece quando a vida começa a perder os espaços de tempo que não servem exatamente para alguma coisa além de nos dar sentido? Byung-Chul Han, em O Desaparecimento dos Rituais, ele observa que em nossa sociedade os rituais vão se apagando pouco a pouco. Não entenda rituais apenas como cerimônias religiosas ou de grandes tradições culturais. Existem rituais em menores núcleos e até individuais. Poderia-se ler ritual como um espaço de tempo dedicado a um gesto ordenado, que até pode ser banal, mas que estrutura o tempo e oferece uma moldura para a experiência. Sem esses gestos, a vida vai ficando sem bordas. O que é um rio sem uma margem? Sem uma barragem? Não há limitações para o sentido. O que sobra é uma sucessão interminável de tarefas desconexas, compromissos aleatórios, movimentos sem algum direcionamento, sem sentido mesmo. Uma correnteza que vai te afundar. E quando isso acontecer, a sensação é de que você vive um presente sempre contínuo, que não se fixa na memória e não o projeta para o futuro. E pensa um pouquinho sobre isso. Vivemos hoje buscando rotina. Vem sempre junto de palavras como disciplina ou produtividade. E até com um certo exagero, algo que é usado para aproveitar melhor seu dia ou aproveitar melhor a sua vida. Um dos pontos centrais da genealogia de Han em relação aos rituais é entender que o ritual não é rotina. A rotina é automática, é uma domesticação fajuta feita quase sem consciência, uma repetição que é avulsa a você. É apenas sobre o tempo não perdido, apesar de descolado da vivência consciente. O ritual é também uma repetição, mas ela carrega um sentido. Um café apressado tomado em pé com a cabeça no atraso do compromisso é rotina. Check, tomei café. Aquelas 10 páginas lidas sem atenção nenhuma, com o celular do lado sempre compartilhando a atenção, é rotina. Mais um check. Hoje eu li. Agora, um café de manhã, preparado com calma e atenção, onde cada gesto tem valor e algum tipo de propósito dentro do processo, pode se tornar um ritual. Aquela leitura tranquila, sentada no mesmo canto do mesmo sofá, ao lado da janela onde bate o sol da manhã, com o celular bem longe e todo o ambiente em silêncio, para não apenas ler o livro, mas conversar com ele. Pode se tornar um ritual também. O que muda não é o objeto ou a ação em si, é a forma de presença. Se a gente pensar bem, todos nós já experimentamos essa falta de sentido quando há falta de um ritual. Um aniversário não comemorado, um aniversário de alguém próximo não comemorado, uma despedida seca de alguém que está se mudando para longe, ou até a falta de um almoço ou jantar com um grupo com os quais você convive, como família ou amigos do trabalho. Não entendam rituais como formalidades vazias. São eventos que ajudam a dar sentido àquilo que, caso não existam ou não estejam lá, poderiam ser facilmente menosprezados a um nível coletivo, prejudicando o convívio, como já vem acontecendo hoje em dia. Não podemos esquecer do lado pessoal também. Já falei aqui do café, da leitura, mas que tal uma caminhada no fim da tarde? Que acontece religiosamente, no mesmo horário e sempre pelo mesmo caminho, que dá sentido aos pensamentos internos que são debatidos durante o ato. O hábito de escrever algumas linhas antes de dormir, hoje muito raro, organizando bem ali os pensamentos, as emoções, ao invés de se afundar em Instagram ou TikTok. O gesto de organizar a casa antes de receber alguém, esse é bem comum. E pode ser um ritual também, o receber visitas. Esses momentos não servem a um cálculo de eficiência. São muito mais que isso.
Eles têm a capacidade de nos dar uma sensação de habitar o tempo. Perceba que não é só nostalgia. Não se trata de idealizar o passado para que sempre fique se repetindo o tempo todo do mesmo modo. Entenda como reconhecer que, quando os rituais desaparecem, a vida tende a se tornar uma série de eventos soltos. E quando a vida perde a sua narrativa, que é a consequência da falta de rituais, o sujeito também perde o fio da própria existência. Ou você acha que, sendo arrastado por estímulos altamente programados do mundo digital, que nos leva ao extremo individualismo, adestrado por algoritmos e ideologias de controle, significa existir? Só que aí, você percebe que faltam rituais. Só tem tarefas. Não enxerga sentido no modo de vida que está levando. O que fazer diante disso? Primeiro, talvez seja necessário entender, admitir aqui que ritual não é luxo. Ele é uma necessidade, principalmente em convivência coletiva. O desafio aqui é reinventar rituais que caibam na nossa vida atual sem reduzi-los a produtos. Porque é isso que acontece o tempo todo. É sempre sequestrado pelo modo de vida do capital. Quem nunca viu ritos inofensivos se tornarem dicas de produtividade? Acorde cedo, medite 10 minutos, faça isso, faça aquilo para render mais. Tudo isso está esvaziando os rituais. É rotina disfarçada de técnica. Depois, é importante enxergar que o caminho pode estar em pequenos gestos, só que conscientes. Definir uma forma clara de começar e terminar atividades. Criar transições no dia que não dependam de telas ou de objetivos de carreira, objetivos de produtividade, de qualquer tipo de baboseira que tenha como propósito o suposto sucesso. E eu não vou longe aqui não. Não estou falando de entrar em metafísica, nem nada tão abstrato. Começa com cuidado do materialismo mesmo. A xícara escolhida para o café, a mesa arrumada, o livro com o mesmo marca-página. Conseguir dar valor à repetição que é atenta, não apenas mais um item naquela lista de tarefas. Depois, caminhar para uma dimensão coletiva dos rituais. E que vem sofrendo muito hoje em dia, porque os rituais fortalecem laços. Uma comunidade que perde seus ritos de luto, por exemplo, perde também a chance de sentir as perdas em conjunto, da saudade compartilhada, das relações emocionais comunitárias. Esse ponto aqui é bem interessante, porque já não há mais tantos ritos de luto em sociedades modernas. E talvez seja um dos motivos da falta de espaço comum para lembranças, para chorar, para atravessar o luto. O que torna as pessoas cada vez mais individualistas e ao mesmo tempo com dificuldade de lidar com seus sentimentos, gerando aí uma gama de problemas psicoemocionais que a gente está vendo crescer cada vez mais com mais frequência. Se os rituais estruturam o tempo e os vínculos, então o seu desaparecimento não é apenas um detalhe cultural, mas uma questão social. O enfraquecimento dos ritos nos torna mais isolados, mais vulneráveis à lógica do mercado produtivo e sem sentido, mais frágeis diante da própria solidão. E aí, olha só, voltamos ao início. Vivemos cercados de quê? Tarefas e compromissos, mas cada vez mais pobres de sentido. Então, isso significa que recuperar os rituais não significa voltar ao passado e nem inventar tradições artificiais. Significa apenas devolver ao tempo uma espessura que a pressa dissolve. Não tem muito segredo, na realidade. A gente que complica muito, e aí quando alguém atento escreve um livro sobre algo que deveria ser óbvio, mas já não é mais, acaba parecendo um pensamento inovador. Mas o que Han queria dizer é muito comum. E pequenos rituais ainda nos permitem habitar o tempo em vez de apenas atravessá-lo com velocidade. Talvez um café preparado com calma, um silêncio antes de começar um trabalho, ou talvez um gesto partilhado com alguém próximo. Sejam apenas detalhes, só que são os detalhes os que sustentam uma vida inteira. Sem os detalhes, ficamos no vazio de uma rotina sem forma.
Já com os detalhes, conseguimos recuperar, mesmo que por um instante, o direito de viver com mais densidade. Eu sou Vinícius Canhoto, obrigado por acompanhar mais um Deixa Eu Pensar. O texto dessa semana foi uma brincadeira com o ritual de preparar um café da manhã, um básico pão na chapa com café preto, enquanto o mundo está caindo aos pedaços. E ainda assim, você consegue se manter dentro daquele ritual que faz sentido. Caso fiquem curiosos, acessem o blog, tem um link aqui na descrição, vai dar uma lidinha no meu texto, que achei que ficou muito interessante, muito legal, gostei muito de escrever esse texto. E mais uma vez, obrigado por acompanhar, deixa eu pensar, se você gostou, deixa o like, como sempre, compartilha e segue o canal.